Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre aqui na Nova Era TV. Meu abraço, como sempre, ao irmão Alaircel, acompanhando a gente nos bastidores. E hoje estamos nós sozinhos, vamos trazer vários assuntos para que a gente possa discorrer durante o programa. Estou com uma cadernetinha à la Alexandre Garcia, aliás, eu assisto seguidamente esse cidadão que com 81 anos está completamente ativo no jornalismo, e mandando ver, né? E ele sempre carrega uma cadernetinha e fica buscando os assuntos, e ontem resolvi copiá-lo. Mas enfim, Céu, a gente está bastante preocupado com esta nova variante, a Omicron, e segundo informações, ela é de fácil contágio, mas não tem assim um problema mais grave para quem se contamina, né? As pessoas têm sintomas mais leves e principalmente as pessoas que se vacinaram acabam então nem precisando de internamento. E claro, observando os boletins epidemiológicos de alguns municípios, incluindo aqui o de Lages, nesta última sexta-feira, o boletim trazia 4 internados de Lages e 4 internados da região da Amures, ou seja, 8 pessoas com coronavírus. E diante do crescente número de casos ativos, então a gente entende que as internações realmente estão extremamente controladas e não está havendo necessidade de usos mais intensivos, né, das UTIs. Então isso já é uma amenidade, digamos assim, diante desta crise pandêmica que nós estamos vivendo em função do coronavírus. Então vamos torcer para que continue, de certa forma, assim, sem internamentos graves, né? E as pessoas, embora estejam sendo contaminadas, permaneçam nas suas casas com o tratamento domiciliar. E, logicamente, seguindo todos os cuidados necessários diante desse perigo que nos ronda, e quando a gente caminha, sai pela rua, não sabe onde ele está. Então, o jeito é se cuidar, né? E torcer, então, para que as autoridades estejam com razão, dizendo que a Omicron pode ser, então, aí o último estágio, a última variante de contaminações, e a pandemia, então, esteja basicamente sob controle, e aí as coisas aconteçam mais dentro da normalidade nas nossas vidas. Uma das propostas que eu tenho trazido nos meus programas é realmente chamar as pessoas para a Serra Catarinense. Então, vamos falar de Lages e falar da Serra Catarinense para que as pessoas de longe possam entender o que significa algumas coisas que a gente gostaria de contar para vocês. 2 pontos, um grande, que seria a Coxilha Rica, e um ponto pequeno, que é ao largo do Rio Caveiras, no alagado do Rio Caveiras, na localidade de Santa Terezinha do Salto, na cidade de Lages. Eu quero começar falando por aí. Nos últimos dias, eu tenho ouvido falar de que hoje estão se organizando melhor dentro do Salto Caveiras, né, dentro da localidade de Santa Terezinha do Salto, no que diz respeito a hospedarias, restaurantes, enfim, lugares para que as pessoas possam passar o final de semana de forma mais confortável, hospedadas, se alimentando, passeios de barco, pescando, né, comendo um peixinho frito, entre outras coisas. Eu confesso que estou extremamente curioso e, inclusive, como jornalista, eu vou até o Salto Caveiras, vou conhecer o que tem de novo hoje ali, quero reportar e trazer com amplitude nos meus espaços de comunicação o que realmente tem de estrutura hoje em Santa Terezinha do Salto, como atrativo ao turismo para os lagianos, para os serranos e quem sabe para quem quiser vir de fora também conhecer e visitar. Então não vou falar muito a respeito, porque eu quero ir lá e ver em loco exatamente o que tem de estrutura, porque senão eu posso estar aqui fazendo uma propaganda, né, falando até demais, e as pessoas vão chegar, vão procurar e não tem tudo aquilo. Então vamos aguardar. Mas de qualquer forma eu sei que existe já uma pequena estrutura, com pelo menos umas 2 pousadas, você pernoita e tudo mais, com piscina, né? Existe já alguma organização. E o que se projeta basicamente para a Coxilha Rica, eu sempre fui um crítico muito
não digo contundente, mas sempre perspicaz, digamos assim, diante desta situação, da falta de um olhar maior para a Coxilha Rica, que hoje é realmente um berço da economia lagiana e serrana e deve se transformar hoje num campo de grãos e que deverá se tornar um celeiro, basicamente, para o estado de Santa Catarina, diante do plantio. São 3 cooperativas que já estão instaladas lá. E esta visão de transformar a Coxilha Rica não é somente no campo econômico, na área das culturas de vegetais, mas também para o turismo, que nós sabemos, existem lá pelo menos 25, 26 fazendas históricas e algumas delas abrigam turistas, né, como hotéis fazendas, para que as pessoas possam passar um final de semana, uma semana inteira, e também usufruindo dessas peculiaridades, como cavalgadas, pescarias, e enfim, passeios diversos e usufruindo de uma gastronomia bastante diferenciada. E tanto é que turistas de outros países visitam, principalmente da Europa, têm visitado a Coxilha Rica e eles parecem conhecer mais este território do que nós lagianos, do que nós serranos. Então, isso tudo tende a dar uma melhorada ainda muito maior, além da exploração econômica com o plantio de culturas de grãos, né, que tende a ser bastante forte daqui para frente. Aliás, já está tendo um resultado bastante significativo. A partir de agora, a grande novidade e a perspectiva é de que o projeto proposto pelo Plano 1000 do governo do estado de Santa Catarina, a partir do município de Lages, seja exatamente fazer um anel que vai ligar aquele asfalto de 27 quilômetros que entra lá por Capão Alto, né, e avança na Coxilha Rica por 27 quilômetros. Esse anel já será aqui por dentro da cidade de Lages e vai interligar com aquele, que seria então realmente um suprassumo daí para o desenvolvimento da Coxilha Rica, tanto também no plantio de grãos quanto no turismo. E hoje nós já temos investimentos nesse sentido, que é, por exemplo, aquele hotel fazenda Cerro Azul, né, pertence a Capão Alto, mas está dentro da região da Serra, e isso tudo então já vai demonstrando o que nós queremos para a Serra Catarinense. Vamos ver o que eu anotei aqui nesse bloquinho, a lá Alexandre Garcia, né? Eu estava anotando aqui, não eram 26, são 16 fazendas históricas e centenárias, né? E também tem um cemitério dos Ramos, e o exemplo de uma das fazendas, a Fazenda São João, que foi construída lá por 1800. Vocês imaginem o que significa a história de muitas fazendas, inclusive algumas tiveram escravos, e algumas dessas fazendas têm aqueles porões, né, as senzalas onde os escravos permaneciam. Então, a história que a Coxilha Rica tem exatamente é algo que a gente pode continuar explorando e vivenciando. E além deste asfalto de 27 quilômetros, o histórico Corredor das Tropas, em que também teve o seu traçado lá pelo século XVIII, e naquele tempo os tropeiros levavam gado do Rio Grande do Sul para São Paulo e também para o sul de Minas. E esse corredor ainda está muito preservado, é algo magnífico para ser visitado dentro da Coxilha Rica, e inclusive você pode até cavalgar pelo interior dele e você se sentir um tropeiro do passado, né? Exatamente como eles deveriam se portar naquele tempo, naquele Corredor das Tropas. E o interessante é que esse Corredor das Tropas foi construído com pedras, não era cerca e palanque, não. Todo ele com pedras da Coxilha Rica, então as taipas, né, que nós conhecemos hoje na Serra Catarinense, que são os muros, né, que não deixavam os animais escapar e seguindo sempre em frente. E tudo isso, então, deve se complementar. Parece-me que já foi aprovada a ideia, juntamente com o núcleo empresarial da cidade de Lages, para se construir esse anel, ou seja, um asfaltamento mais completo dentro da Coxilha Rica, e que nós teremos, a partir daí, um grande desenvolvimento econômico, com a exploração ainda maior no plantio destas culturas, como milho, soja, enfim, outras culturas, o trigo,
né? Tem gente que tem plantado pinos e também, claro, a exploração do turismo com a facilidade ainda maior para você chegar a essas fazendas históricas, isso tomando um cuidado, claro, para também não se perder toda essa cultura histórica que existe a partir do modernismo das estradas asfaltadas da Coxilha Rica. Mas, de qualquer maneira, nós estamos, assim, vivendo uma perspectiva muito boa para um futuro próximo neste desenvolvimento turístico na Serra Catarinense. E eu quero dizer aqui que finalmente se despertou para isso. A gente acompanhou nos anos passados muitas reuniões, muitos planejamentos, muitos diagnósticos, enfim, muitos planejamentos e nada se fez. Simplesmente terminava a reunião e na prática nada acontecia. E agora o que a gente tem visto é que há uma prática diferenciada, inclusive com aplicativos urbanos mostrando os centros históricos da cidade de Lages e aplicativos para você chegar também a esses pontos de visitações no interior da cidade de Lages, do município de Lages e da Serra Catarinense. Isso que eu não estou falando dos demais municípios da Serra Catarinense, que eu já falei bastante por aqui, como São Joaquim, Urubici, Urupema, mas oportunamente a gente vai ampliar esse tipo de conversa. Tá bom, meus amigos? Essa é a primeira parte do nosso programa. Eu quero entrar um pouquinho no campo político, agora no nosso segundo bloco. Até já! Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Muito bem, estamos de volta com essa segunda parte do nosso programa Tema Livre. Eu quero entrar no campo político um pouquinho, porque as coisas, a partir deste ano, né, que é um ano eleitoral, as coisas vão ferver com certeza, tanto no estado de Santa Catarina quanto nacionalmente. Aliás, nacionalmente está tudo uma piada, parece, nesse Brasil. É inacreditável o que acontece, né? É esta briga extrema de direita e extrema de esquerda. Mas as coisas acontecendo de uma maneira tão assim descarada que não dá para entender. Somente os do lado da direita, os amigos de Bolsonaro, é que são os punidos, são os perseguidos, são as pessoas que perdem os seus perfis, né, perdem a monetização dos seus canais do YouTube, são presos, né, e assim por diante. O lado da esquerda fala o que bem entende, faz e acontece, e para aquele lado parece tudo normal, tudo natural, nenhum poder da justiça se pronuncia a respeito do que o pessoal da esquerda faz. Mas o da direita falou alguma coisinha,
pimba, até a Polícia Federal batendo na casa e assim por diante, e Supremo buscando e caçando. São coisas que realmente não dá para entender. E um outro ponto, nacionalmente, você vê pesquisas em órgãos de comunicação que a gente não confia nem um pouquinho, que são arqui-inimigos do atual presidente, né? Você percebe isso? Colocando o Lula, por exemplo, na frente das pesquisas e vencendo em primeiro turno. Agora, só para louco imaginar que uma pessoa que não consegue dar um passo numa rua, né, porque ele é achincalhado pela população, estar hoje com uma votação esplêndida para vencer em primeiro turno. Então, a gente realmente não consegue compreender. Quer dizer, a gente compreende, a gente sabe qual o interesse de tudo isso, que é colocar de qualquer forma na cabeça de quem esteja desinformado a ideia de que o vivente lá está realmente com toda essa popularidade e não consegue pôr nem o nariz fora da janela sem levar um xingão. E assim por diante. Claro, vamos comentar ainda a respeito disso tudo com mais veemência no decorrer. Vou me preparar melhor para esse assunto nacional. Estadualmente, há uma peculiaridade muito curiosa. O governador Carlos Moisés, atualmente sem partido, ele está sendo assediado, claro, por todas as siglas possíveis, entre elas a do MDB. Existe então a possibilidade, e ele está bem mais próximo, de ingressar no MDB. Vejam que esse partido é o mais forte de Santa Catarina, é o que tem maior número de filiados, enfim, tem uma estrutura histórica muito condizente no estado de Santa Catarina. E este partido tem, no mínimo, 3 nomes como pré-candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Tem o deputado federal Celso Maldaner, tem o senador Dário Berger e tem um empresário lá da região de Jaraguá do Sul, o Antídio Lunelli. São os 3 que se prospectam aí com a possibilidade de se candidatar ao governo pelo MDB. Mas a gente sabe que o MDB hoje está dentro do governo atual de Carlos Moisés e eles estão começando a ficar bastante amiguinhos nesse sentido e há uma perspectiva então do MDB indicar, caso Carlos Moisés assine a ficha, ingresse no MDB, né, já entra no assento da janela, inclusive com o volante do ônibus, né, vai dirigindo já, e o MDB indicaria o vice. Além disso, iriam buscar a possibilidade de trazer outros 2 partidos para formar aí uma tríplice aliança, quem sabe, entre eles o PSD, que hoje temos aí o Raimundo Colombo, também com a perspectiva de buscar o governo do estado de Santa Catarina, o Raimundo Colombo, aqui da Serra, do município de Lages, e o Napoleão Bernardes, o prefeito que foi prefeito de Blumenau. São os 2 do PSD que estão postergando a vaga de candidato ao governo do estado de Santa Catarina por esse partido. Não sei se você já sabe, o prefeito de Chapecó declinou, o João Rodrigues declinou dessa ideia de ser candidato a governador pelo PSD, porque ele teria que disputar, né, numa convenção, mas ele acabou então declinando e não vai mais ser candidato, vai continuar a vida dele como prefeito na cidade de Chapecó. Permanecem então o Raimundo Colombo e o Napoleão Bernardes. E tudo isso, você sabe que a política pode realmente criar contornos bastante diferentes. Tinha um político na cidade de Lages que dizia que só não viu boi voando, mas nessas alturas parece que já vamos ver, né, diante de tantas conjecturas que acabam se alinhando nas últimas horas para o fechamento dos acordos. E aí a gente percebe que todos os candidatos, pré-candidatos ao governo, vão ter que trabalhar muito. Carlos Moisés teve um crescimento popular muito vertiginoso, muito grande, muito forte nos últimos 2 anos, tem feito um trabalho de política bem interessante junto aos municípios, com liberação de recursos, com execução de projetos, e agora veio então com esse projeto 1000, em que ele tecnicamente amarra os governantes municipais. Ou seja, são 5 anos para a execução do projeto 1000, em que cada município terá R$ 1.000 por habitante
E se nós formos, por exemplo, analisar que Lages tem em torno de 160 mil habitantes, Lages terá 160 milhões de reais para usufruir nesses 5 anos. Agora, em 2022, e tecnicamente, se Carlos Moisés se reeleger nos próximos 4 anos. Agora, tem um quesito nesse ponto. Se esse contrato for assinado, eu acho que, independente de Carlos Moisés ser eleito, o próximo governador vai ter que cumprir também com o projeto 1000. Não teremos assim, ele não se encerra se Carlos Moisés se eleger, porque daí seria, se não se eleger, aí seria inconstitucional você assinar um contrato agora amarrado com a possibilidade dele se eleger ou não. Então vai ficar vigindo com certeza se um outro candidato for eleito ao governo do estado de Santa Catarina. E aí, esse dinheiro vai ter uma distribuição bastante grande em todos os municípios. Nesta última semana, os 10 primeiros municípios já assinaram os contratos do Plano 1000, incluindo cidades grandes como Blumenau e assim por diante. Lages, a partir de fevereiro, deverá sacramentar também este acerto com o governador Carlos Moisés. E aí a gente fica pensando, né? Como Antônio Seron, hiper amigo de Raimundo Colombo, vai se comprometer com Carlos Moisés? Não sei. Ou ele só vai usufruir da verba e tudo mais e vai manter a sua fidelidade ao PSD e também ao pré-candidato Raimundo Colombo. Vamos buscar aqui nas minhas anotações o que eu tenho mais. Fico até perdido, viu, céu, de tanta anotação aqui. Não sei para que lado eu anotei essas coisas. Vou te contar, né? A gente fica perdido. Mas eu quero comentar para você, Céu, com relação aos demais governadores candidatos ao governo de Santa Catarina. Nós temos hoje aqui no estado de Santa Catarina nomes como o de Esperidião Amin, pelo PP. Tem também o lagiano Fernando Coruja, pelo PDT. Nós temos Décio, o ex-prefeito de Blumenau, pelo PT. Nós temos ainda, quem mais? O Jorginho Melo, pelo PL, entre outros nomes que poderão ainda surgir nesta configuração. Agora, se por acaso esse fechamento entre o MDB com Carlos Moisés e se formar uma tríplice aliança trazendo o PSD, aí Raimundo Colombo teria que abrir mão da sua candidatura ao governo e quem sabe nessa tríplice aliança ele se direcionar ao Senado, Raimundo teria muita chance de chegar, obviamente, ao Senado de novo. Assim como, claro, tem chance também de chegar ao governo do estado de Santa Catarina. E ele tem batido, o Raimundo Colombo, em Carlos Moisés, diante da situação do aumento de impostos. Nesta semana, Raimundo Colombo, com toda a razão, bateu em Carlos Moisés com relação ao aumento de cerca de 26%, 27% no IPVA. Eu mesmo senti, porque meu carro tem final 1, e quanto mais velho o meu carro, mais alto fica o IPVA. Senti que realmente, desde que eu comprei o carro em 2018, né, enquanto eu pagava R$800 de IPVA, hoje está em torno de 1.300, quer dizer, em 3 anos eu tive um aumento de quase R$500 de IPVA para se pagar no meu carro. Ao invés de reduzir, quando o carro fica mais velho, ele aumenta cada vez mais. E o governador Carlos Moisés realmente acabou autorizando um aumento bastante alto no IPVA, e é aí que ele vai conseguindo, então, todas essas verbas para distribuição no estado de Santa Catarina. Aliás, em dezembro, no fechamento do ano, juntamente com a Assembleia Legislativa, ele acabou aprovando uma série de benefícios para alguns servidores do estado de Santa Catarina, algumas repartições, em que vai haver um acréscimo de custos para o governo em torno de 1,5 bilhão de reais, né, para a manutenção desses aumentos, inclusive para alunos de oficiais da Polícia Militar, contadores e outras áreas ligadas ao poder público do estado de Santa Catarina. Então, são coisas que ele acabou implementando, aumentando, agregando valor e custos, ou seja, gastos para os cofres de Santa Catarina, e diante disso tudo, nós ficamos até preocupados. Mas isso tudo, creio que o governador não está preocupado, porque ele acaba beneficiando também um segmento interno dentro do governo,
e também está beneficiando outro segmento mais exteriorizado, que são os prefeitos municipais, com a proposta do Plano 1000. Então, existe aí uma perspectiva muito grande de que dificilmente Carlos Moisés possa perder essas eleições em 2022. Para nós fecharmos o nosso bate-papo de hoje, só o registro aqui. Tomou posse na noite desta última quinta-feira o novo comandante do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, né? Deixou o cargo o comandante coronel de engenharia Anderson Soares do Carmo e entrou o tenente-coronel de engenharia Paulo da Silva Nogueira. O evento aconteceu, claro, no pátio do 1º Batalhão Ferroviário na noite desta quinta-feira. E nós estaremos, inclusive, no próximo programa, conversando com o novo comandante para entender todos os projetos que este batalhão ferroviário executa, né, na área de engenharia, tanto em Santa Catarina como em outros estados vizinhos de Santa Catarina. Tá bom? Nós vamos conversar com ele e ele vai nos contar tudo direitinho, quais os planos dele para os próximos 2 anos à frente desta corporação do Exército. Obrigado, Céu. Grande abraço a você e, se Deus quiser, então, na próxima semana a gente está de volta com mais um Tema Livre. Até lá.